Bom dia! Vamos a mais uma correção de atividade, começando por matemática. Então vamos lá. Primeira questão. Uma escola comprou 7 pacotes de folhas de papel, como o da imagem ao lado. A. Ao todo, quantas folhas foram compradas? 700 folhas. B. Para uma atividade em sala de aula, o professor Roberto irá distribuir igualmente 20 folhas para cada um dos 15 alunos da turma. De quantos desses pacotes ele precisará? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. 20 vezes 15, 300. 300 dividido por 100, 3. Então, ele precisará de 3 desses pacotes. Segunda questão. Uma folha de papel foi dobrada ao meio 2 vezes, conforme a ilustração a seguir. A. Se você fizer a terceira dobra, em quantas partes iguais a folha ficará dividida? Em 8 partes. B. E em quantas partes iguais a folha ficará dividida se você fizer ainda a quarta dobra? 16 partes. Terceira questão. Paulo gastou R$ 2.756 na compra de materiais para uma reforma na casa dele. Na hora do pagamento, o vendedor lhe deu 2 opções. Primeira opção, parcelar em 4 vezes sem acréscimo. E a segunda opção, parcelar em 8 vezes com R$ 258 de acréscimo. Qual é o valor das parcelas em cada opção? Então, na primeira opção, ficou R$ 689. Na segunda opção, R$ 376. Certo? Quarta questão. Faça no caderno, por estimativa, as seguintes divisões e preencha o quadro. Então, está aí o quadro preenchido aparecendo na tela para vocês. Quinta questão. Ao dividirmos 365 dias por 7, o resultado é o número de semanas em que o ano é dividido. A quantas semanas correspondem 365 dias? Sobra algum dia? Então, corresponde a 52 semanas e sobra um dia. B. A quantas semanas correspondem 175 dias? 25 semanas. E C. Quantos dias correspondem a 33 semanas? 231 dias. Sexta questão. Escreva o quociente e o resto de cada divisão. Então, na letra A, quociente 5, resto 6. Letra B, quociente 5, resto 1. Letra C, quociente 5, resto 2. D, quociente 5, resto 3. Letra E, quociente 6, resto 0. Letra F, quociente 6, resto 1. Letra G, quociente 6, resto 2. Letra H, quociente 6, resto 3. Letra I, quociente 7, resto 0. E letra J, quociente 7, resto 1. Sétima questão. Considerando as divisões da atividade anterior, responda. A. Que números aparecem como resto dessas divisões? 0, 1, 2 e 3. B. Quais são os números acima que dividimos por 4? Tem resto igual a 1. O 21, o 25 e o 29. C. Qual é o próximo número que, dividido por 4, apresenta resto igual a 1? 33. D. Quais são os números acima de que, divididos por 4, tem resto igual a 3, 23 e 27? E. Qual é o próximo número que, dividido por 4, apresenta resto igual a 3, 31? Oitava questão. Mateus fez a seguinte divisão. 11 dividido por 7, deu o quociente 1 e o resto 4. A partir do 11, escreva os próximos 6 números naturais que apresentam resto, 4, quando divididos por 7. Faça no quadro as divisões desses números por 7 se achar necessário. Então, aí, letra A. Números 18, 25, 32, 39, 46 e 53. B de bola. Quando dividimos um número natural por 7, quais são os possíveis restos? Então, tem aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque o resto não pode ser maior que o quociente, certo? Que o divisor, desculpem, não pode ser maior que o divisor.
né? Não pode ser igual ou maior que o divisor. Se for igual ao divisor, o resto será zero. E se for maior que o divisor, ele pode ser ainda dividido, tá? Em nossa correção de redação, tem o seguinte, começando pela segunda questão, já que a primeira é para acessar o site. Depois de ler toda a entrevista, responda as perguntas a seguir. A. O site que publicou a entrevista foi feito para crianças ou para adultos? Como você percebeu isso? Então, o site foi aqui, ó, para crianças. É possível perceber pelo topo da página, com ilustrações infantis. E também pelo nome do site, Ciência Hoje das Crianças. B. Há uma diferença entre as letras das perguntas e das respostas. Por quê? As perguntas estão destacadas em negrito para que o leitor identifique facilmente os turnos da fala, da pergunta e da resposta do entrevistado. C. Antes de começarem as perguntas, há um pequeno texto. Qual a função dele? Então, ó, o texto lá é uma introdução e tem a função de despertar o interesse do leitor para o conteúdo abordado. D. Após a entrevista, há um espaço para comentários dos leitores. Você acha essa sessão importante? Por quê? Então, eu coloquei que sim, pois é através dos comentários que se sabe se o leitor gostou do conteúdo da entrevista, né? Ele vai ter aí, né, o retorno dos leitores sobre o conteúdo abordado. No final do site, depois dos comentários, há uma seção chamada Conteúdo Relacionado. Para que serve essa seção? É possível haver uma seção como essa em uma entrevista publicada em um meio impresso? Então, ó, essa seção, ela indica matérias relacionadas ao tema da entrevista. Em uma publicação impressa, seria possível indicar a leitura dessas matérias, mas não disponibilizar o conteúdo, porque quando eu acesso o site lá na internet, eu clico, né, na matéria que eles indicaram e ela já abre a matéria para que eu possa ler. E numa revista impressa, não podemos fazer isso. Em nossa correção de história tem o seguinte, primeira questão. Assinale as alternativas que correspondem aos motivos que levaram à Guerra do Paraguai. Vocês vão marcar a primeira e a última alternativa, onde fala, ó, a primeira. O Paraguai queria expandir seu território. E a última, havia disputa pelo uso dos rios para transporte de mercadorias. Segunda questão. Circule o nome dos países que compuseram a Tríplice Aliança. Foram Brasil, Argentina e Uruguai. Terceira. Muitos escravos receberam a promessa de liberdade após o fim da Guerra do Paraguai. Em sua opinião, esse acordo de libertação era vantajoso para os escravos? Por quê? Então, ó, não era vantajoso porque muitos escravos morreram no conflito e não conseguiram a liberdade. No entanto, para os que sobreviveram e foram vitoriosos, a liberdade foi uma conquista, né? Eles queriam que os escravos morressem e os senhorzinhos de engenho, os filhos ficassem em casa. Quarta questão. Complete o texto a seguir com informações sobre a Guerra do Paraguai. A guerra chegou ao final em 1870 com a derrota dos paraguaios, que perderam grande parte de sua população. Ao Brasil, além das mortes, coube um grande aumento de dívidas contraídas, sobretudo com os ingleses. Então, essas são as respostas das atividades. Espero que todos tenham acertado e até a próxima correção.